Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar mais uma questão que eu trago argumentos provando que esse Deus hebreu pode ser desmentido dentro de sua própria palavra, Bíblia. Se a Bíblia é a razão de se crer nesse Deus, então ela é a razão de... ela nos dá prova de que ele não existe. Se a Bíblia serve de prova de que esse Deus existe, ela só serve para aqueles que não a conhecem. Dar algumas razões para dizermos isso. Prova na Bíblia de que Deus não existe. O Deus que acreditava em bruxarias. A historinha mágica de Balaão é mais uma das provas que demonstra que a Bíblia é um livro de lendas e superstições, típicas da época primitiva em que os hebreus viviam. Conta-nos o texto bíblico que quando os israelitas se aproximam das colinas de Moabe, o rei dessas terras fica temeroso, pois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo. O que foi que Israel fez com os amorreus? Diz a lenda que matou, né, um bocado de amorreus, tomaram suas terras, seus gados, né? Matar seus habitantes, tomar suas terras e ficar com seus gados. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O rei, né, viu esse povo aí próximo dele, não. Esse agora o próximo a ser invadido por esses marginais. Serei eu. Meu povo vai ser esquartejado por esses ladrões de terras. É óbvio que esse rei também fazia a mesma coisa, né? Todos os povos aí roubavam um no outro, né? Queriam terras. O medo do rei Moabita é justificado pelo fato de que ele vê os hebreus como um povo invasor, que tem a pretensão de invadir suas terras, matar seus habitantes e praticar o despojo. Veja que o rei Moabita disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão, que multidão? Multidão de Israel, roerá tudo quanto estiver ao redor de nós. Roerá tudo, né? Ao redor de nós. Como o boi rói as ervas do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Eu falei, o rei estava com medo dele. E assim como o boi que entra no pasto come tudo ao seu redor, bem assim Israel fazer com os habitantes de Moabe. Entrar, matar todo mundo e ficar com tudo que eles tinham. Certo? O rei Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, que vivia na sua terra natal, em Pitor, perto do rio Eufrates, para lhe pedir que viesse ajudá-lo. É uma gente guerreira. Mentiroso, Israel era gente guerreira. É uma gente guerreira que chegou do Egito, cobrem toda a face da terra. Mentira, Israel era um povo pequeno. É tanto que, o que é que o conto diz? Que Israel era uma das menores nações que havia. Haviam 7 nações muito mais poderosas, muito mais maiores, muito maiores que Israel. Ou seja, Israel não é nada grande por ficar se admirando com isso. Tá entendendo? Isso é conto. Cobrem toda a face da terra.
e preparam-se para nos atacar, para me atacar. O rei pede-te que venhas e que os amaldiçoe por nós, para que os vejamos desviarem-se da terra. Tá vendo? Qual era a ideia do rei? Amaldiçoar Israel, com a ajuda desse profeta, que conseguiu amaldiçoar todo mundo, que todo mundo queria amaldiçoar, ficava amaldiçoado, todo mundo queria abençoar, abençoar. Então, que caso Israel viesse a guerrear contra Moabe, como eles estavam amaldiçoados, perderiam a guerra, certo? Essa era a ideia do rei Moabita. Assistentes e atrás de Balaão, o feiticeiro, né? Como o rei Moabita vê que não tem como enfrentar os israelitas, porque a lenda diz que Israel é enorme, grande, né? Por eles serem muitos, 600 mil homens, né? Resolve buscar a ajuda dos deuses da feitiçaria. Contra um inimigo tão grande, né? Desse, né? 600 mil homens? O que é que o rei tem que fazer? Ir em busca dos deuses e das feitiçarias. Só assim poderia fazer frente à força militar desse povo. Veja o que, é que o rei diz. Vem agora amaldiçoar-me a este povo. Vem amaldiçoar, né? Para mim este povo. Porque é mais forte do que eu. O rei conhece que Israel é mais forte. Mas eu já disse, mentira, isso é lenda. Israel é uma das nações mais fracas que havia. O texto diz que as nações cananeias eram 7, muito mais poderosas que Israel. Quando ela falar isso, quer dizer que ela será maior, mas em todos os sentidos, né? Em termos de número de pessoas, em termos de capacidade militar e assim por diante. Vem agora amaldiçoar-me a este povo, porque é mais forte do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que eu o fira e o expulse da terra, pois sei que será abençoado aquele a quem abençoares, e amaldiçoado aquele a quem amaldiçoares. Ou seja, o rei está dizendo aqui: não fizer isso, ele vai prevalecer sobre esses inimigos, sobre os hebreus. Porque se ele amaldiçoar, a pessoa é amaldiçoada. E se ele amaldiçoar, a pessoa é amaldiçoada. E se ele abençoar, a pessoa é abençoada. O feiticeiro aí, o profeta, ele tem prestígio, né? Nessa época, falar em deuses era falar em feitiçaria, em encantos, em presságios e adivinhações, em oráculos. A própria Bíblia fala, né, que Deus veio fornecer oráculos, e nada mais é que adivinhações. Os povos dessa época acreditavam em todas essas bobagens, fruto de sua extrema ignorância. Os pobres cristãos não percebem, mas profetas e feiticeiros, naquela época, eram o mesmo ofício. Profetas, feiticeiros, videntes, era tudo a mesma bobagem. Tá entendendo? Não adianta o cara vir falar bobagem para mim, dizer que não era. Que a Bíblia mostra que era. Na Bíblia há inúmeras referências provando isso. Que profetas e feiticeiros e videntes é a mesma coisa. Quando o escritor hebreu menciona falso profeta, normalmente isso refere-se a alguém de outras terras ou adorador de outro deus que usa da arte da adivinhação, bruxaria ou oráculos. Essa é a ideia do monoteísta, certo? Bom, então, botar o texto lá de Êxodo, se não me engano, fala do falso profeta. Quem é que seria o falso profeta? Se houver alguém no meio de ti que tem espírito de adivinhação, e se ele falar em nome de Javé e se cumprir, ele é profeta de Javé. Se ele falar em nome de Javé e não se cumprir, ele é um falso profeta. Ou seja, estão entendendo qual é a lógica de ser falso profeta ou não? Falou qualquer bobagem, se confirmou, esse é meu profeta. Todo mundo quer ter um profeta, né? Que fala a verdade, né?
se cumpre o que diz, né? Se não se cumprir, não, isso aí é falso profeta, isso não é profeta, não. Aí é muito bom, né? Ah, já vai esperto. Mas tudo que um bruxo ou feiticeiro de outras terras faziam, os profetas ou bruxos de Israel faziam do mesmo modo. Bem, qual era o objetivo do rei de Moab, pessoal? Vocês viram qual era o objetivo dele? Qual era? Livrar de Israel, né? Ele não queria que Israel chegasse a invadir suas terras, a entrarem, não queria que Israel entrasse em confronto com ele, certo? Esse era o objetivo do rei quando chamou Balaão, certo? Pois bem, qual era o objetivo do rei de Moabe? Afastar os hebreus de suas terras, certo? Nós estamos, nós temos a certeza dessa questão quando lemos a passagem, certo? É no capítulo 22. E, para isso, o que ele fez? Para que Israel, né, para que eles pudessem afastar Israel em torno desse seu reino. O que foi que ele fez? Foi em busca de um profeta feiticeiro, para que realizasse o quê? Feitiços que pudessem amaldiçoar Israel e Israel se afastar de suas terras, ou ainda que Israel viesse a lutar contra eles, perdesse a luta, porque estaria amaldiçoado, certo? E para isso, o que ele fez? Ele vai em busca dos serviços de um feiticeiro que poderia amaldiçoar Israel e, com isso, os moabitas vencerem o futuro confronto. Certo? Esse é o objetivo. Propósito. Vem agora amaldiçoar-me este povo, porque é mais forte do que eu. Porventura prevalecerei de modo que eu fira e o expulse da terra. Tá vendo? Pois a área estaria abençoada, então Moab poderia combater facilmente. Pois sei que será abençoado aquele a quem abençoares e amaldiçoado aquele a quem amaldiçoares. Aí, o rei Balaque de Moabe, o rei Balaque de Moabe sabia que esses feiticeiros ou profetas cobravam pelos feitiços e ou oráculos que realizavam. Esses feiticeiros não trabalhavam de graça, tá vendo? Por isso que vemos o rei mandando uma comitiva com vários presentes como forma de pagamento pelos futuros feitiços que Balaão poderá realizar em seu favor. Vejam, partiram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian. Moabe e Midian eram povos próximos um do outro, né? Diz a Bíblia que Moabe era descendente de Ló, o das filhas, né? E Midian, por sua vez, vinha vinha de Abraão, por meio da concubina Quetura. Ou seja, Moab e Midian, segundo o conto bíblico, seriam parentes próximos de Israel. Certo? Levando nas mãos, veja, vou repetir, partiram os anciãos de Moab e os anciãos de Midian, levando nas mãos com que pagar os encantamentos, tá vendo? Estava levando nas mãos os presentes que serviriam de pagamentos para os encantamentos do feiticeiro. O feiticeiro ia trabalhar de graça, é? Nunca, né? Como diz a Bíblia, todo trabalhador é digno do seu salário. Foram a Balaão e referiram-lhe as palavras de Balaque. Ou seja, contou, né? As palavras de Balaque. A situação de Balaque, tinha os israelitas lá, querendo invadir suas terras e tal. Então, ele tinha de ir lá, que ia receber presentes e mais presentes do rei, se ele fosse e amaldiçoasse esse povo maldito que só pensava em roubar terras. Veja o significado para o termo no hebraico para encantamentos, porque a Bíblia fala que esses camaradas levaram o preço dos encantamentos a Balaque, ou a Balaão. Veja o que a Bíblia fala
do termo encantamento, que serve também como oráculo, que já fala, adivinhação, certo? Feitiços. A palavra é essa aí. Hebraico, né? É esta aqui, ó. Certo? É, aí nós temos o Kessem, né? Kessem, Kessem. Até que é Kessem não, pessoal, não é Kessem, é Kessem aqui, esse aqui no hebraico, som de S, certo? Não vai ter nunca o som de Z, como nós temos, né? No meio de vogais, o S, nossa língua, tem um som de Z, né? Se fosse para a gente aqui, seria Kessem, né? Mas lá é Kessem. Essa letra aqui é um S e sempre tem um som de S, mesmo que estiver entre vogais. S. Aqui tem um som de Q, né? Parece um P, né? O som dela é de Q. É 100. Três pontos aqui embaixo, que vale um E aberto. Aí você tem três pontos aqui embaixo, aqui normalmente embaixo, então temos dois E's aqui, certo? Em cima é um Q, um som de Q, embaixo tem E, então que. Aqui nós temos o S, embaixo um E, fica Zé. E esse rabinho aqui é o equivalente ao M, então é 100. Aí uma breve explicação da leitura no hebraico, certo? Essem significa o quê? Definição, adivinhação. Nós temos a transliteração masculina, certo? Essem. E temos a concordância exaustiva de Strong, que é adivinhação, essem significa adivinhação, sentença divina e bruxaria. Tá vendo? Agora, quando é que é bruxaria? Quando é a adivinhação? Quando for de outros profetas. Tá entendendo? Se for falas e ditos de outros profetas, é bruxaria. Vamos traduzir como bruxaria e adivinhação. Mas se for de Javé, é sentença divina. Mas você pega algumas traduções, por exemplo, a profeta de Javé, que eles vão falar que fizeram adivinhação. Vão usar o que é sem. Mas é a mesma coisa. Adivinhação, bruxaria, sentença divina, é, oráculos. É a mesma coisa, pessoal. Quem vai dizer, dar o sentido negativo dessas palavras, é quem escreve o conto. Está entendendo? Os hebreus, quando falar dos poderes mágicos dos outros povos, diziam que era adivinhação, bruxaria, né? Mas quando era para eles, aí eles davam um outro tom, certo? Do mesmo modo dos outros povos, certo? Muito também, aí tem o Kessem, né? Também pode ser adivinhação, incluindo sua taxa, oráculo, tá vendo que eu falei? O tal do oráculo, que está repleto na Bíblia falando de oráculo, na realidade são feitiçarias. E o que Javé faz é feitiçaria na Bíblia. O que os profetas de Javé fazem é feitiçaria. Só muda essa questão de feitiçaria e chamar de milagre é porque é o escritor que quer denegrir uma cultura em benefício da sua. Mas o termo é o mesmo. O modo de se fazer a tal adivinhação, a tal da bruxaria é o mesmo, né? Fazia. E os hebreus, muito daquilo que os hebreus dizem que fazem aqui nos seus contos, é que os povos faziam, os sacrifícios que os hebreus dizem que eles fazem nos seus contos, os povos já faziam, as mesmas denominações de pecado, expiação pelo pecado, pela culpa, tudo isso os outros povos já tinham, pessoal. Você vai ver lá no livro de Levítico, aquele monte de bobagem de definições de pecado e de sacrifícios, todos os povos já tinham. Você lê e vem pensando que essas coisas estão só na Bíblia, porque você, muitos cristãos só têm como referência a Bíblia.
Não deu outra coisa. Então, recompensa de adivinhação, sentença divina, bruxaria. Bom, veja, como esses bruxos ou feiticeiros recorriam aos deuses para lançarem suas bênçãos ou maldições, então seus oráculos eram vistos também como sentença divina. Tá, isso é traduzido como sentença divina. Entendeu? Porque esses feiticeiros, esses bruxos, esses adivinhos, eles faziam uso dos poderes dos deuses, né? Eles acreditavam. Então, os deuses proferem o quê? Sentenças. Porque os deuses estão na posição de reis, né? E reis proferem o quê? Quando decidem alguma coisa, não são sentenças? E os nossos juízes hoje proferem sentenças? Porque essas decisões dos juízes são é, tinha que concentrar todos os poderes em suas mãos. Não eram os reis exerciam o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Vamos dizer assim, nas democracias é que esse poder que estava centrado na mão de uma única pessoa, de um monarca, que foi tripartido. E aí separou todas essas funções que pertencem. O executivo é um, o legislativo é outro, e o judiciário é outro. Certo? Então os reis proferiam sentenças, certo? Como decidiam. Então, como esses feiticeiros, esses bruxos, dizem receber as orientações, os oráculos, os devidos poderes vêm dos deuses, então, muitas dessas declarações desses feiticeiros e bruxos eram vistas como ciências divinas, certo? Daí que a ciência é traduzida também por ciências divinas. Em uma de suas supostas cartas, o apóstolo Pedro fala que Balaão amou o salário e recompensa da iniquidade, deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o salário da iniquidade. O salário da iniquidade porque, né, ele recebeu um salário para fazer supostamente o mal aos hebreus. Então era um salário de iniquidade, um salário da maldade, certo? Mas, no fundo, o tal do Pedro está nos dizendo que esses feiticeiros recebiam salários. Eles não trabalhavam de graça. Eles recebiam por aquilo que eles faziam ou proferiam, para o bem ou para o mal daqueles que se serviam de seus serviços. Certo? Ainda temos as declarações do escritor do livro de Neemias. Vejam, porque esses povos não tinham tido uma atitude amigável para com o povo de Israel. Esses povos, que é Moab, Midian, né? Que diz que Israel saiu lá do Egito e eles não deram um apoio para Israel, não ofereceu pão, não ofereceu água. Né? Bom, pelo contrário, compraram os serviços de Balaão para que os amaldiçoassem, ainda que Deus tivesse mudado essa maldição em bênção. Deus mudou o que era maldição em bênção. Os deuses trabalhavam com bênçãos e com maldições, pessoal. Olha o Jacó. O que é que esse Jacó, desculpa. Olha que o tal do Noé, quando diz que um dos filhos meteu o dedo no chicote dele. O que foi que ele fez quando descobriu? O foi absurado. E amaldiçoou o filho. Amaldiçoou em nome de quem? A passagem diz que ele amaldiçoou em nome de Javé, de Jeová, né? E ali o contexto ali é monoteísta, né? É monoteísta. Ele amaldiçoou o filho Cã em nome de Jeová. E os outros abençoou em nome de quem? De Jeová. Quem foi abençoado por ele? Sem Jafé. O Cã foi amaldiçoado, né? Consequentemente, seus filhos, né? Canaã e assim por diante. Tá entendendo? Então, maldições e bênçãos eram os deuses que as produziam. Ora, a maldição ou a bênção ia depender de quem a procurava.
Lá no texto de Gênesis mostra que o Noé amaldiçoou o filho Cã por meio de Jeová. Maldito seja Canaã, né? Diz o nome lá do Deus. E no caso do Senhor Javé, eu abençoa em nome de Javé, certo? Por quê? Porque os deuses abençoavam e amaldiçoavam. Os deuses eram as fontes. Os deuses dessas culturas primitivas eram a fonte do bem e do mal, da bênção e da invocação do mal, pessoal. Não é Javé que é chamado, não é ele mesmo que diz em Isaías 45, sabe o que ele diz que ele é? Eu sou a, eu sou a luz, eu crio a luz e crio as trevas. Eu faço bem e faço mal. Em outras traduções vai dizer que ele traz as bênçãos e traz maldições, ou as calamidades. Tá entendendo? Quem produz essas coisas antagônicas são os deuses, são eles que são capazes de fazer qualquer coisa. São eles que têm poderes. Tá entendendo? Que são demônios, literalmente. Os demônios nessas culturas aí estavam num plano muito inferior, certo? Quase que inexistentes, né? Em relação aos deuses. Bom, e a Bíblia também mostra que os hebreus, os seus bruxos ou profetas, recebiam recompensas por seus serviços de adivinhação, agouros ou presságios, né? Vamos ver o exemplo lá da Bíblia que nos mostra os profetinhas de Javé também cobrando. A passagem nos mostra que esses profetinhas de Javé também não era bobo, não. Cobrar por seus serviços. Não trabalhar de graça, não. Vejam. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. O que disse? Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai à busca das jumentas, né? Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Ele percorreu 3 terras, chegou finalmente nas terras de Zuf. Não encontrou, então disse que ia voltar, né? Porque não ia encontrar mesmo. E o pai dele poderia estar já preocupado, né? O tal do Quis. Veja o que foi sugerido pelo servo de Saul. Porém, ele lhe disse, o servo, né? Fiz criar nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Entendeu? Um feiticeiro. Um feiticeiro, um bruxo na cidade aí. E tudo que ele dizia que ia acontecer, acontecia. Veja agora quem é esse feiticeiro, esse adivinho. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Lembre-se que Saul, seu ajudante, estava atrás das burras, que pertencia ao pai de Saul. Aí não encontraram, ele botava perdido em alguma parte, não encontraram, foi até de um feiticeiro, como é que chama? O servo de Saul, sugeriu que eles fossem em busca dos serviços de um feiticeiro, que tudo que falava se sucedia, certo? Mas veja o que aqui Saul diz em seguida. Ó, e eis que há necessidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. O caminho, né, que eles devem procurar, as burras, as jumentas. Então Saul disse ao seu moço, para o seu escravo,
Eis, porém, se lá formos, ou seja, se nós formos atrás desse adivinho, desse bruxo, desse feiticeiro, que tudo que ele disse se concretiza, se nós formos lá, porém, que levaremos então aquele homem? Ou seja, com que nós pagaremos aquele homem de Deus? Ele pode nos dizer onde estão as nossas burrinhas. Ou seja, o profetinha de Javé, o feiticeirinho de Javé, também recebia grana, entre aspas, para ele dizer ou ele fazer uso em favor daqueles que o buscava, os seus serviços, tinha que pagar, tinha que dar um presente, não é nada de graça não. Porque o pão de nossos alforjes, veja aí o que é que o Saul diz, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao nome de Deus. O que temos? Está entendendo? Vai chegar lá de graça, né? Mão vazia, né? Que ele não ia falar nada. De graça ninguém trabalha, pessoal. Até os bruxos de Javé queriam um dinheirinho, uma granazinha pelo serviço que prestava. Estão entendendo? O que é que esse livro mágico nos mostra? O que são profetas, o que são videntes, o que são feiticeiros? Da passagem acima, podemos depreender que profetas hebreus, como Samuel, praticavam as mesmas coisas que Balaão, o bruxo da Mesopotâmia. Até porque o texto diz que o bruxo da Mesopotâmia, Balaão, era servo de quem? De Javé. Está entendendo? Samuel recebe salários por suas adivinhações e oferece sacrifícios em altos montes. Lá também na passagem mostra que o Saul chega lá na cidade, aí ele encontra uma moça, pergunta onde é que eles poderiam encontrar o servo de Deus, o vidente, feiticeiro, bruxo. Aí a moça diz, apressa-te que hoje ele vai oferecer sacrifícios lá no alto. Ou seja, os servinhos de Javé adoravam fazer o que os bruxos, os feiticeiros das outras nações faziam. Subir nos montes, porque os montes é o local onde os deuses se encontram, e oferecer maravilhosos sacrifícios. Entende? Como já expliquei em um outro vídeo, a lenda de Balaão e seu jegue mágico foi modificada pelos escritores hebreus. Com o objetivo de esconder o politeísmo dos primitivos israelitas. O Deus aqui que tanto hebreus e moabitas adoram é Baal, ou mesmo El, ou os moabitas adoravam Quemós, né? Podemos dizer que seja Quemós. E como sabemos disso? Porque Balaão não era um profeta ou bruxo dos hebreus. Ele era da Mesopotâmia. Estão entendendo? Percebam que não faz sentido algum um rei inimigo, Balaque, era inimigo de Israel. Certo? Então não faz sentido um rei inimigo, que é Balaque, é o inimigo, e justamente contratar os serviços de bruxaria de um feiticeiro que se disser adorador de Javé. Vê se faz sentido. Como é que você vai atrás de um bruxo que diz que é adorador do Deus que é seu inimigo, do povo que é seu inimigo? Estão entendendo essa carta? Da malandragem do escrito? Ou seja, aí não tinha nada de Javé, certo? O Moab e o Balaão adoravam era um deus pagão aí, pessoal. Mas o escritor, mentiroso, tentou empurrar narrativas que apontassem para o monoteísmo. Mas veja que não faz nenhum sentido. Como é que Balaque, que é pagão, moabita, adoradores de vários deuses, entre os quais nós conhecemos e sabemos que os moabitas adoravam Queimós, diz que vai atrás de um feiticeiro de nome Balaão, que diz que é adorador de Javé e que mora na Mesopotâmia. Pai, quem é que cai num conto desse? Inocente, né? Que não presta atenção
no ponto. Se essa história fosse de fato real e condizente com a ideia de monoteísmo presente, Balaque iria em busca de um feiticeiro ou profeta de entre o seu povo, pessoal. Porque profetas e feiticeiros, os moabitas já tinham. Não ia cair de um feiticeiro que se dizia que era adorador de Javé. Os hebreus e os moabitas, nessas passagens, estão em terras cananéias. Logo, os deuses que se adoram nelas e que são capazes de abençoar ou amaldiçoar eram Baal, El, Quemós, Áxera. Tá entendendo? Nenhum amonita, nem moabita poderá entrar no santuário, nem mesmo após a 10ª geração. A razão desta lei é que essas nações não quiseram receber-vos, cedendo-vos alimento e água quando vinham do Egito. Isso aqui é a passagem que eu falei para vocês, né? Porque Israel, Moabe, é inimigo de Israel, né? Eles, quando Israel saiu do Egito, eles não quiseram dar apoio, alimento, pão e água. O povo que saiu lá com tantos animais, né? Para que queria pão, água, né? Recebia água lá de graça lá de Javé, tirando da pedra. Chovia maná para eles, né? Ele tá reclamando aí. Esse povo aqui não deu o que eles queriam. Concedendo-vos alimento e água quando vinham do Egito. E até pagaram a Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para que tentasse amaldiçoar-vos. Mas o Senhor não ouviu as palavras de Balaão. Ou seja, as palavras de Balaão eram para quem? Para Javé. Para Javé amaldiçoar Israel. E em vez disso, mudou aquela pretensa maldição em bênção. Vixe, que Deus maravilhoso, né? Transformou as bênçãos em maldições, transformou as maldições em bênçãos sobre vocês, porque o Senhor vos ama. Que Deus maravilhoso. Mas vocês talvez poderiam perguntar: onde estão as provas de que o termo profeta era o mesmo que feiticeiro? Muito simples responder a tal questionamento. Basta lembrarmos, e já provei, né? Estou repetindo isso aqui, mas já mostrei como o procedimento de Samuel. E o texto diz que era vidente, outros diz que ele era profeta. E o comportamento dele é igualzinho ao de Balaque, ou de Balaão. Balaão, você vai ver que ele vai subir no mundo, vai oferecer 7 sacrifícios, vai subir em 3 montes. Vai oferecer 7 sacrifícios em cada um deles. Para quem? Para Javé. Certo? E ele não recebeu presentes e pagamentos desse Balaque. Por quê? Porque feiticeiros, bruxos ou profetas, que é a mesma porcaria, recebiam em troca do serviço que se prestava. Bom, basta lembrarmos que a arqueologia já nos revelou que a arte de profetizar era uma atividade muito antiga. Ela não nasceu com os hebreus. Quem lê a Bíblia, somente a Bíblia, acha que essa questão de profetismo, profetas, de oráculos, essas bobagens todas, é coisa da Bíblia, que só os hebreus tinham. Mentira! Todo povo tinha isso. Antes dos hebreus nascerem, já existia lá na Mesopotâmia, com os sumérios, já tinha isso. E bem provável com outros povos, né? Que existiam antes dos sumérios, já tinha esse negócio de profetismo. E todos eles tinham seus sacerdócios. Sacerdote nada mais é que profetas, feiticeiros, bruxos. Tá entendendo? Na própria Bíblia nós vemos os bruxos lá dos filisteus fazendo sacrifícios à moda e à maneira dos hebreus. Tudo isso é mentira da Bíblia. Não tem nada de originalidade. Tudo que os hebreus fazem aí nesses contos e parecem ser exclusiva deles. Se essa falsa impressão se dá, nós não temos conhecimento dessas outras culturas. Os sumérios já faziam uso de profetas ou feiticeiros. Há, por sinal, lá também, na cultura desses povos, a condenação à morte aos feiticeiros. Na Bíblia não tem? Já vai dizendo que para exterminar todos os feiticeiros em seu meio, que não admitia quem falasse com os mortos, com esse negócio todo, né? E não nega que os mortos podem falar, mas não queria que
as pessoas, por meio dos feiticeiros, entrassem em contato com os mortos, certo? Lá na cultura dos Sumérios também aparece, pessoal, proibição de se ter contato dos feiticeiros, de matar os feiticeiros. Mas, como eu falei, o que era um feiticeiro? O que era um bruxo? Já expliquei, certo? Ah, por sinal, lá também condenava a morte dos feiticeiros. Do mesmo modo que a Bíblia vai condenar os seus, muito tempo depois dos Sumérios. Como já dissemos, feiticeiros eram profetas que não adoravam deuses. Um dos deuses que não é costume adorar. Vamos exemplificar. Para um sumério, feiticeiro seria um profeta hebreu, por exemplo. Assim como para um hebreu, feiticeiro seria um profeta sumério. Entendeu? Eles faziam a mesma porcaria, a mesma merda, certo? Mas um ou outro, como queria descriminalizar o serviço do outro, né? Chamava um de feiticeiro, né? Um outro de feiticeiro. Todos os dois faziam a mesma merda. A mesma lógica é aplicada, no caso, a mesma lógica é aplicada no caso de um profeta feiticeiro egípcio. E aqui, nesse caso, trago o exemplo entre os magos egípcios que se opuseram a Moisés e Arão. Os magos egípcios viam Moisés e Arão como feiticeiros, ou profetas falsos. Por sua vez, Moisés e Arão os viam como feiticeiros ou falsos profetas. Né? Feiticeiros ou falsos profetas de acordo com a visão do outro, que queria denegrir. E para corroborar essas alegações, podemos ver o que disse o escritor fariseu Flávio José. Flávio José falou em seus escritos. O príncipe, em vez de ficar convencido, ele conta a história lá de Moisés e Arão perante o faraó, né? Então ele diz, bom, o príncipe, no caso, o príncipe aqui é o faraó. Em vez de ficar convencido, enfureceu-se. Disse que Moisés era mau e que depois de ter fugido para evitar a escravidão, se havia feito iniciar na magia, tá vendo? Moisés, aos olhos dos egípcios, Moisés nada mais é que era um feiticeiro, um mágico. Coisa de lenda, né? O rei disse que o cara fugiu, parece fugir. O cara fugiu lá do Egito para escapar da escravidão. Aí o cara volta e o rei deixa assim. Acha normal. Palhaçada essa Bíblia. Para evitar a escravidão, havia feito iniciar na magia, a fim de enganá-lo por meio de artes diabólicas. Mas ele, Faraó, tinha também sacerdócio de sua fé. Tá vendo? Sacerdócio aqui profetas, feiticeiros, que poderiam fazer os mesmos prodígios que Moisés estava fazendo. Ele não tinha problema nenhum. Moisés pegava um cabo de vara e transformava em cobra, e os sacerdotes, magos, feiticeiros dos egípcios pegavam uma vara e transformavam em cobra. É a mesma porcaria, certo? Mas cada um dizia, Moisés fez aqui, então ele era um bruxo, um feiticeiro, um mago. Aí o Moisés olhava para os magos e faraó dizia que eles fizeram aquilo porque eram feiticeiros. Entendeu? Ou seja, essa ideia negativa carregada dentro do feiticeiro depende de quem o quer usar para denegrir. Certo? Assim, Moisés não devia se vangloriar de ser o único ao qual Deus concedera aquela graça e nem iludiu o povo simples, persuadindo-o de que havia nele algo divino. E mandou buscar os seus sacerdotes. O faraó, né? Mandou buscar os sacerdotes, que eram seus bruxos, feiticeiros, né? E eles lançaram as suas varas ao chão, e estas se converteram em serpentes, do mesmo modo que Moisés fez, né? Moisés, sem se espantar, respondeu ao rei: Eu não desprezo a ciência dos egípcios, mas o que faço
está tão acima dos conhecimentos deles e de sua magia, tá vendo? Quanto a distância entre as coisas divinas e as humanas. E vou mostrar claramente que os milagres que faço, o que ele faz é milagre, né? O outro vai fazer a mesma coisa. O outro que fez a mesma coisa, transformou vara em cobra. São feitiços, coisas mágicas, são magia, né? São magias. Para ele não, para ele é milagre. Por quê? Entenderam, né? Quis dizer. Os milagres que faço não têm, como os deles, uma vã aparência de verdade, para enganar os simples e os crédulos, mas procedem da virtude e do poder de Deus. Ou seja, na visão de Eusébio, o que o Faraó falou com relação às magias de Moisés, Moisés vai e fala agora da mesma forma que o Faraó falou com relação a ele. Ele retrata no mesmo tom as artes mágicas dos sacerdotes egípcios, certo? Ou seja, cada um fica se acusando um ao outro de feiticeiro, de bruxo. Aí ele obedeceu a sua voz e devorou as dos egípcios, as varas, né, que Moisés transformou em cobra, e pareciam ser outras tantas serpentes. Voltou em seguida a sua forma primitiva e Moisés a retomou na mão. Certo? Bom, e por fim, podemos ver a própria declaração da Bíblia. A terra de Ruben incluía também as cidades do Planalto e o reino de Sion. Sion foi o rei que vivia em Hesbon e que Moisés matou juntamente com os outros chefes de Midian, Evi, Requem, Hur, Zur e Reba. O povo de Israel matou também Balaão, o mágico, filho de Beor. O rio Jordão formou o limite ocidental da tribo de Ruben. Perceberam? Aqui o texto de Josué chama Balaão de mágico. Um mágico. Um mágico não é feiticeiro, não, é? Um mágico. Mas Balaão não é servo de Javé? O próprio Balaão se diz ser servo de Javé. Ou seja, Javé tem um profeta mágico. Quer dizer, mágico, profeta, feiticeiro, bruxo, vidente, qualquer outro adjetivo que você queira dar a esse tipo de gente, é a mesma coisa. Né? Os profetas mágicos, tudo a mesma porcaria. O Balaão é chamado de mágico, é chamado de profeta, dentro da própria Bíblia, tá vendo? Tudo é uma questão de ponto de vista, pessoal. Viram? O escritor de Deuteronômio declara que Balaão era um feiticeiro, um mago. Mas veja como José chama Balaão. Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores, juntamente com os homens mais importantes dentre o povo, a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque. Tá vendo? José chama Balaão de profeta. Já lá no texto, lá chama de quê? De mágico, feiticeiro, bruxo. E de novo, essa palavra é usada. Como é que é, né, pessoal? Falar que é sempre. Então, bruxo, profeta é a mesma porcaria, pessoal. Vai depender da ou do escritor querer denegrir uma ou outra pessoa, né? Quando ele não quer denegrir, vai chamar de profeta. Quando ele vai querer denegrir, vai usar o mesmo termo e dizer que é bruxo, é feiticeiro, é adivinho, certo? Que morava próximo do Eufrates, para rogar-lhes que ele viesse fazer impressões contra os israelitas. Nem adianta o crente vir aqui e falar, não, você está pegando o texto em hebraico e tem a tradução errada. Não, não adianta, né? Porque dizer que a tradução aqui está errada, também dizer que um judeu como um José não sabia hebraico. Ele usou aqui o termo profeta para Balaão, certo? Deus proibiu de fazer o que desejavam. E por isso Balaão respondeu-lhe que
e bem queria poder testemunhar a afeição que ele tinha. Mas Deus ao qual devia o dom da profecia. Veja, José diz que o Balaão devia o dom da profecia, que a Bíblia chama de feitiçaria, de bruxa, de bruxaria, de magia, devia a quem? A Deus, a Javé. Devia o dom da profecia, nada mais é que o dom da feitiçaria, né? Ser profeta, ser bruxo, ser feiticeiro, o proibiram de aceitar a proposta, porque ele amava o povo ao qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Flávio José, Antiguidades Judaicas. Certo? Notem que já há aqui uma contradição. Como o Deus hebreu estaria falando por meio de um feiticeiro bruxo pagão, pessoal? Vamos provar, né? Por diversos modos, que um feiticeiro, um bruxo, é o mesmo que um profeta. E o Balaão é um feiticeiro, um bruxo. Então, como é que Javé tem um feiticeiro, um bruxo como seu servo? Como já dissemos, o deus hebreu, na mitologia monoteísta, condenava a bruxaria. Ia colocar o texto aqui, né? Fala, né, do deus hebreu, que era para matar os bruxos. Bom, mas vocês devem conhecer o texto, né? Está lá em Levítico, condenando lá a feiticeiros. É tanto que vocês também sabem que lá quando o tal do Saul vai atrás da bruxa de Endor, que o texto chama de bruxa feiticeira, aquela bruxa era adivinha, era profeta, tá entendendo? Aí a bruxa disse que tinha um decreto lá do rei Saul mandando matar todas as bruxas do país. Ela não podia encontrar a bruxa em Israel, tem que ser morta. Essa que faz seus feitiçozinhos, mas era escondido, né? Conta mentira, né? Porque o próprio Saul, quando quis se servir do serviço de bruxos, perguntou a um dos seus serviçais, o serviçal disse que sabia onde é que se encontrava uma. Então, não tinha nada de oculto, né? Na verdade, conversa furada, né? Bom, então, como já dissemos, o deus hebreu na mitologia monoteísta condenava a bruxaria. O contexto nos mostra claramente que Balaão era um feiticeiro, tanto que seus serviços foram tomados por Balaque para que ele amaldiçoasse Israel. Certo? As atividades de amaldiçoar ou abençoar eram típicas de feiticeiros ou profetas, como queira chamar. E não adianta o cristão conjecturar contra essa questão, pois os textos são claros. O feiticeiro Balaão chama Iavé de seu Deus. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem de Jeová, meu Deus. Ou seja, Javé, nesse conto mentiroso, criado pelos escritores monoteístas, é o Deus de um feiticeiro, de um bruxo. Quando a sua lei dizia que era para matar todos os bruxos feiticeiros. Estão entendendo? Mas porque podemos interpretar também assim, esse bruxo se diz ser servo de Javé? Porque o Javé lá em Deuteronômio diz que quando houver algum espírito, como eu já falei inicialmente, quando houver alguém no meio de ti com espírito de adivinhação e falar algo e se cumprir, esse homem é servo de Javé. E se ele não falar em nome de Javé e se cumprir, ele é um falso profeta, deve ser morto. Está entendendo? Como a lenda aqui diz que esse bruxo aqui,
tudo que ele fazia se cumpria, e os que amaldiçoavam, amaldiçoavam, e que ele abençoava, abençoava. Então Javé, né, o escritor falou, fez, achou por bem colocá-lo como servo de Javé, né? O cara, tudo que faz se cumpre, tudo que amaldiçoa, amaldiçoa, tudo que abençoa, abençoa. Pronto, ele sempre servo de Javé. Mas se fosse um que dizer uma coisa, amaldiçoava, não dizia que amaldiçoava e não amaldiçoava, e disse que ia abençoar e não abençoava, então esse cara não com ele, não funciona porra nenhuma com ele, então não é servo de Javé. Tá entendendo? Não entraremos mais em pormenores quanto a essa questão. Mas, quanto a essa questão, pois temos um vídeo em que fica muito bem claro o motivo de um feiticeiro aparecer chamando Yahvé de seu Deus. Certo? Tem um vídeo que fala dessa questão, né? O que depreendemos de toda essa história de maldições e bênçãos no conto de Balaão, pessoal? O que é que nós vemos, de fato, nessa historinha? Que o Deus hebreu e os hebreus e seu Deus acreditavam que esse feiticeiro, de fato, poderia prejudicar Israel com seus encantamentos. Para que os feitiços de Balaão não surtissem efeito, o Deus hebreu, nessa lenda perceptivelmente adulterada, teve que converter os feitiços em bênçãos. Porque senão o feitiço do bruxo ia dar certo, né? Maldição a Israel. Javé não queria, né? Então não, tem que converter a maldição que esse bruxo vai fazer em meu nome em bênção. Porque só os deuses são capazes, né, pessoal, de dar, conceder bênçãos e maldições. Certo? Entretanto, o texto nos diz que os mesmos feitiços seriam feitos por meio de Javé. Ou seja, Javé era um Deus que ouvia Balaão tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, já que Javé era seu Deus. Né? Quando está dizendo que Javé era o Deus de Balaão, então ele amaldiçoar, abençoar em nome de quem? De Javé. Vê se faz sentido isso. E isso está em conformidade com o pensamento primitivo da época. Eram os deuses, em especial, que faziam o bem ou o mal. A Bíblia, em diferentes momentos, corrobora com a ideia de que era o Deus hebreu que produzia o mal, as maldições, ou mesmo o bem, as bênçãos. Se ouvires atentamente a voz de Jeová teu Deus, cuidando de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, Israel, Jeová teu Deus exaltará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão. Veja que sempre Israel vai estar acima das outras nações. Está vendo, pessoal? Esse Deus é Deus de Israel, não é Deus de outros povos. Né? Todas estas bênçãos, veja aí, todas estas bênçãos, aí se você ver lá o Deuteronômio 28, 25, 26, aí ele vai falando um monte das bênçãos, das bênçãos e também das maldições, certo? E vai vindo da parte de Javé. Veja, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz de Jeová teu Deus. Se os hebreus ouvissem, obedecessem a voz de Javé, da parte de Javé viria bênçãos. E se eles não obedecessem, pessoal, o que ia acontecer? Veja, porém, se não ouvires a voz de Jeová teu Deus, cuidando e observares todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições. Deuteronômio 28, 15. Aí começa a falar, né? Um monte de maldições, certo? Que viria sobre os hebreus. Perceberam? Os deuses, eles abençoam, ou seja, produzem o bem, como também produzem o mal, as maldições, errar no hebraico, que é tudo que não presta, está contido nessa ideia de errar, pessoal. Tudo que não presta, esse Deus poderia fazer, assim como tudo que prestava poderia fazer por meio das bênçãos. Mas o que temos de entender é
que os deuses primitivos, eles é que criavam o bem e o mal, eram eles que produziam as maldições, eram eles que produziam as bênçãos, certo? Seus tais profetas, bruxos, feiticeiros, faziam, por meio desses deuses, essas coisas. Abençoavam um povo, abençoavam outro, né? Primitividade na cara. Sabemos que feitiços são apenas superstições, crendices. Nós, pessoas do século XXI, que sabem que essas bobagens não existem. Tudo mentira. Era esse besterol de se acreditar que a pessoa pode fazer mal a outra por meio de encantamento, de esse negócio todo, coisas da primitividade que os povos não entendiam, não sabiam e acreditavam, certo? Mas hoje uma pessoa centrada, uma pessoa sensata, sabe que essas bobagens nunca existiram e hoje também não existem, né? Nunca existiram, né? Tem um bobó que acredita, né, nessas bobagens, né? Mas sabemos que elas nunca existiram. E vemos o Deus, veja, nós sabemos que essas bobagens nunca existiram, né? Nem hoje, nem ontem e nem vai existir esse besterol de magia, de feitiços, de maldições. Bom, e vemos o Deus dos israelitas acreditando nelas, pessoal, e fazendo uso das mesmas. Estão entendendo? Um Deus que acredita em feitiçarias, em bruxarias. E, por sinal, ele mesmo diz que as produz, né? Que quando ele fala de maldições ali são bruxarias, são feitiços. Comprovando que estamos diante dos pensamentos do homem da época, pessoal. Ler a Bíblia é ler os pensamentos daqueles homens primitivos daquela época que acreditavam em feitiços, acreditavam em deuses. Estão entendendo? O cara não tinha ciência nenhuma, então ele se apoiava nessas coisas para explicar as coisas. As bobagens, quando assim, faz sentido para ele, para aquela época ele não tinha ciência como nós temos, né? Comprovando que estamos diante do pensamento do homem da época e não do pensamento de um Deus atemporal. Estão entendendo? Se esse Deus fosse de fato um Deus, jamais ia estar concordando com essas bobagens e crendices apresentadas pelo seu povo e por ele mesmo, né? Esse Deus primitivo acredita naquilo que seu povo acredita. Por isso que ele está dizendo que ele faz maldições, faz bênçãos, né? Porque o povo é primitivo. Acreditar nas bobagens, o pensamento do povo é o pensamento do Deus, né? Por isso que o povo até hoje diz, né? A vontade de Deus é a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo é reflexo do povo. O povo, o Deus é reflexo do povo que o cria. E o povo só acredita em bosta, em besteira. Esse Deus também vai acreditar em bosta e besteira. Está entendendo? Javé diz que transformou a maldição em bênçãos. Porque esse era o pensamento dos homens daquela época. Eles criam em feitiços. E os pensamentos desses homens são os pensamentos de Javé. E Javé é um Deus do tempo em que seu povo se encontra, pessoal. Tá entendendo? Por isso que Javé acredita em todas essas bobagens. Sabemos que há ignorantes cristãos de hoje que acreditam em feitiços e bruxarias. Basta vermos o quanto a Igreja Católica e protestantes mataram de mulheres na Idade Média. No entanto, é fato que essas tolices não existem. Os cristãos, né, evangélicos principalmente, acreditam em bruxaria, por isso que eles só vivem lotando as igrejas lá atrás de bênção lá dos pastores, porque acreditam nessas bobagens. Vão atrás para tirar feitiço, tirar olho grosso, isso o que lá, e fazer aquelas correntes de prosperidade, ou seja, das bênçãos, né? Essa bagaçada toda, derivada de pensamento primitivo e idiota, né? De povos primitivos, antigos, né? Não há Deus ou demônio que possam fazer o que esses supostos feiticeiros dizem fazer. Não há Deus ou demônio que possam fazer o que esses supostos feiticeiros dizem fazer. Tem? Mostrou que fez isso, fez aquilo? Não tem.
Esses truques dele só funcionam lá naquele templo, lá a igreja, essa igreja que faz Estado dos Milagres, só funciona ali dentro, certo? Esses truques aí. Esses macumbeiros, feiticeiros lá, literalmente, né? Só fazem isso aí funcionar lá nos seus, como é que chama lá? Nos seus terreiros de macumba. Saiu de lá não funciona porra nenhuma, né? O que eles fazem são truques que só funcionam em seus terreiros de macumba ou centros. Fora desse lugar, não há feitiço que funcione. Não há milagre que funcione. Você já viu algum feiticeiro, macumbeiro, acertar o prêmio da Mega Sena? Me diga aí qual foi o pastor que foi lá na prosperidade, na corrida da prosperidade, e disse que um de seus servos de Javé lá ia ganhar na Mega Sena. Fala fácil, me diga aí qual foi deles. Tem algum? Não tem. Você já viu algum feiticeiro, macumbeiro, pastor, padre acertar o prêmio da Mega Sena? Você já viu algum macumbeiro, pastor, feiticeiro, profeta, quem quer que como ele se queira se denominar, se curar ou curar outros do Covid-19? Me mostra aí qual foi um que curou não sei quantas pessoas de Covid-19. Me mostra um aí que se aproximou de pessoas contaminadas de Covid-19 e não a adquiriu. Mostra aí. Me mostra aí. Tem? Não tem. Então, como é que você acredita nessas bobagens? Você viu algum profeta ou feiticeiro de Yahvé que hoje chamamos de pastor ou padre curarem-se ou curarem algum parente ou fiel que lhe suplique? Tem? A maioria dos feiticeiros que conheço ou que já conheci eram os miseráveis. A casa em que viviam parecia umas choupanas, quase caindo de pedaços. Só ignorantes, supersticiosos, eles enricam assim, né? Com engano os trouxas, né? Aí eles melhoram de vida. Só ignorantes supersticiosos que acreditam nessas bobagens. O Deus hebreu se orgulha, em outras passagens, de ter convertido as maldições de Balaão em bênçãos. Quando sabemos que maldições não existem, pessoal. Mas o Deus idiota da Bíblia acredita que ele fez algo de fato. Quer dizer, as maldições eram reais e poderiam funcionar se não fosse o Deus hebreu na cabecinha dele, né? Como alguém pode acreditar num Deus que acredita em feitiços? Como alguém acredita num livro que só tem lendas, misticismo e tantas outras bobagens acreditadas como ações de deuses? Se feitiços eram reais, então os deuses que davam poderes a seus magos para supostamente fazerem tais feitiços também seriam reais. No entanto, o Deus mentiroso do Velho Testamento dizia que só ele era Deus e que não havia outros deuses. Esse Deus primitivo, imaginário, dizia que os deuses das outras nações não eram nada, não podiam fazer nada. Mas ele mesmo confirma nessa historinha que os magos tinham poderes amaldiçoantes e benéficos. O Deus hebreu está preso aos costumes e superstições do povo da época. Se esse povo acreditasse que fezes faziam bem à pele, ele falaria e poria em seus mandamentos que fezes eram boas e que todos deveriam comer ou passar na cara. Hoje se sabe também que os profetas ou feiticeiros da Palestina costumavam fazer uso de drogas alucinógenas para entrar em transe. E o interessante é que os textos bíblicos apontam de fato para isso. Balaão mesmo disse que estava em transe. Ele deu uma cheiradinha em alguma revazinha, né, para virar os olhinhos e imaginar que estava falando com algum Deus, né? Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e tem os olhos abertos. Ou seja, você já viu esse pessoal aí que vira os olhinhos, cai no chão, tá com o espelho no corpo, vira os olhos, tá? Mesma coisa eles faziam, esses profetas que diziam ser de Javé. Cheiravam uma ervazinha, né, tal, viravam os olhinhos, aí dizia que estava vendo visões de Deus, essas bobagens todas. Bom, isso aí que nós temos a Bíblia de Estudo de Gênebra.
de Genebra. E disse que ouviu as palavras de Deus, que teve a visão do Todo-Poderoso, caindo em um transe, pessoal, tá vendo? Falando caindo em um transe, mas com os olhos abertos. Não é assim que esse pessoal, quando tem visão, essa coisa toda, fica lá com os olhos virados, né? Com os olhos abertos. Embora estivesse deitado, veja, embora estivesse deitado como se estivesse dormindo, ainda assim os olhos de sua mente estavam abertos. O balão virou, caiu no chão e abriu os olhinhos, pessoal. Tá entendendo? Comentário de Matthew Poole. A visão, assim chamado, estrita e apropriadamente, porque ele estava acordado quando isso foi revelado a ele, ou em grande parte, inadequadamente, para qualquer descoberta extraordinária da mente de Deus para ele, dormindo acordado, um transe ou êxtase, desmaio e queda no chão, como os profetas costumavam fazer. Tá vendo, pessoal? É uma palhaçada essa Bíblia, pessoal. Aí ele mostra aqui a passagem, Samuel 19:24, Ezequiel, tal. Outros caindo repentinamente no chão, no sono, como os profetas às vezes faziam. E a mesma presepada que você vê no terreiro de Macumba, Xangô, esses profetas de Javé faziam, pessoal. Acho que era uma ervazinha, uma maconha, uma ervazinha, né? Alucinógena. Virava os olhinhos e dizia, ah, tô vendo Deus. Comentário de púlpito, versículo 4 que fala do transe, né? Que Balaão diz que entrou em transe, né? E começou a ver a visão de Deus. Caindo em transe, em vez disso, caindo, que cadite, na vulgata, né? O caso de Saul, que caiu nu todo aquele dia, né? Porque o tal do Saul também disse que começou a profetizar, né? Caiu nu lá e começou a falar como profeta. Vencido pela ilusão do espírito, oferece a melhor comparação. Fisicamente, parece ter sido uma espécie de catalepsia, em que os sentidos estão fechados para as coisas exteriores e os olhos abertos, mas sem ver. A palavra para abrir neste versículo é comum, não usado no versículo 3, Números 24:4. E o que é catalepsia, pessoal? Catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Fonte da internet, certo? Um cristão é enganado, ou o povo que gosta de ser enganado, né? É isso aí, pessoal. Deixa o like, compartilhe, divulgue o canal. Não deixe de comentar, não deixe de dar o like, certo? E é isso aí. Um Deus que acreditava em feitiço. Dá para levar a sério um livro desse? É isso aí. Até a próxima, pessoal.